Pessoal, tudo bem? Nós vamos continuar os estudos da nossa apostila 2, vamos entrar em fusos horários, um assunto que é totalmente relacionado às últimas aulas que a gente teve, que falava sobre os movimentos do planeta. Nós já estudamos que a rotação é o movimento que o planeta faz em torno de si, e ela gera o dia e as noites. E é isso que nós vamos ver agora. Nesse mapa, eu consigo ver que o planeta ele está dividido em 24 fusos horários. 12 fusos horários para leste, 12 fusos horários a oeste do meridiano de Greenwich, ou seja, 24 fusos, um representando cada hora do dia. Para estudar os fusos horários, a gente sempre vai usar como referência o meridiano de Greenwich, para saber para onde eu vou somar e para onde eu vou diminuir. Toda vez que eu for para o lado leste, eu vou somar, mas independente do meridiano, em qualquer lugar do planeta. Se eu estiver aqui no Alasca, se eu quiser saber o fuso horário de algum lugar que está a leste, eu vou sempre somar. Se eu for para o lado oeste, eu vou sempre diminuir. Cada fuso horário representa uma hora. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja aqui, nós estamos aqui no fuso horário no segundo fuso horário do Brasil, fuso horário de Brasília. Vamos supor que aqui seja meio-dia. E eu quero saber que horas são nesse fuso horário que engloba boa parte do México. Então, se aqui são meio-dia, eu vou contar quantos fusos eu tenho até o México. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4 fusos, certo? E eu estou indo para o lado oeste, ou seja, eu tenho que diminuir. Então, se aqui são meio-dia, que horas vão ser na grande maioria do México? Meio-dia, 11, 10, 9, 8. 8 horas da manhã. Agora, vamos supor que eu quero saber que horas são aqui na ilha de Madagascar. Se eu vou para leste, eu já sei que eu tenho que somar. Então, eu estou aqui no fuso horário de São Paulo, de Brasília, de Itajubá, meio-dia. Vamos ver lá em Madagascar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fusos horários. Ou seja, eu tenho que somar 6 horas, porque cada fuso representa uma hora. Então, vamos ver. Meio-dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da tarde. Então, gente, cada fuso horário representa uma hora, seja para mais quando eu vou para leste ou para menos quando eu vou para oeste. Só que nem todos os exercícios vêm falando exatamente quantos fusos vocês têm que saber. Então, olha, guarda bem essa informação. Cada fuso, cada espacinho desse aqui tem 15 graus. Pode reparar também que os fusos horários nos oceanos, eles são retos. Porém, quando entra no continente, eles já começam a fazer um certo recorte. Vocês sabem por quê? Porque dentro dos continentes, tenta-se colocar os estados, as cidades, todas dentro do mesmo fuso. Imagina se aqui em Itajubá tivesse 2 horários diferentes, por exemplo. As cidades, realmente, isso acontece. Mas os estados não. Principalmente aqui no Brasil, que é um país largo, olha, muito grande, de leste a oeste. Então, aqui nós temos 2 estados que são cortados por fuso, mas já já a gente vê isso. Presta atenção nesse exemplo de exercício. Uma família embarca para uma viagem às 14 horas do dia 3 de março, do ponto A, localizado a 30 graus a oeste, com destino ao ponto B, localizado a 45 graus a leste. Ó, e eu já tenho a primeira informação importante. Eles vão com destino a leste. Então, eles vão somar ou vão diminuir? Eu já sei que eu vou ter que somar na conta do exercício. O tempo de voo é de 10 horas. Qual o dia e o horário da chegada da família ao ponto B? Vamos lá. Primeiro, eles estão no ponto A, que está 30 graus a oeste de meridiano de Greenwich, ou seja, 2 fusos, 2 horas. Só que eles vão até o ponto B, que está 45 leste do meridiano, que são mais 3 fusos. Lembra que eu falei? 15 graus cada fuso, ó. 30 graus, então 15, 30, 2 fusos. 45 graus, 15, 30, 45, 3 fusos. Então, eu tenho no total 5 fusos para leste. Se eu tenho 5 fusos para leste, significa que eu vou somar 5 horas. Então, olha, a família saiu do ponto A
às 14 horas, e ela está a 5 fusos de diferença no ponto B, a leste. Então, eu vou somar 5 horas. Eu somo o horário, elas saíram 14 horas, mais a quantidade de fusos horários. Olha, deu 19 horas. Só que está faltando uma informação. O tempo de voo é de 10 horas. Então, eu vou somar o tempo da viagem. Vai ser as 19 horas mais as 10 horas da viagem. Ou seja, a família vai chegar no ponto B às 5 horas da manhã do dia seguinte, do dia 4 de março. Então, tá vendo? Esse tipo de exercício, ele não tá falando quantos fusos eu tenho. Ele me deu os graus, e aí, sabendo que cada fuso horário tem 15 graus, eu tenho que saber quantos fusos são. Esse tipo de exercício é o mais comum que a gente vê relacionado a fuso horário. Dentro do assunto dos fusos horários, nós temos os fusos horários brasileiros. Olha só. O Brasil tem 4 fusos horários. O primeiro fuso horário é esse aqui, das ilhas de Trindade, Martim Vaz, Fernando de Noronha, o Alto das Rocas. Esse fuso horário, ele está atrasado 2 horas em relação ao meridiano de Greenwich, beleza? O segundo fuso horário do Brasil, prestem bem atenção, é esse todo em amarelo. Ele está atrasado 3 horas em relação a Greenwich e é o horário oficial do nosso país porque tem a capital. Não é porque tem São Paulo, porque tem, não é isso, gente. Ele é o segundo, ele é o horário oficial por causa de Brasília, por causa da capital. Tudo bem. Nós temos o terceiro fuso, que está atrasado 4 horas ao meridiano de Greenwich, e o quarto fuso, que está atrasado 5 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, pelo tamanho do Brasil, ele tem 4 fusos, ele é cortado por 4 fusos. Tudo bem. Volta e meia a gente vê algum tipo de notícia falando um horário específico, por exemplo, os portões do Enem fecham a 1 hora da tarde, às 13 horas, horário de Brasília, porque é o horário oficial. Como o Enem é uma prova nacional, todos têm que estar no mesmo momento para fazer a prova. Então, se no segundo fuso, que é o horário oficial, que é o de Brasília, os portões fecham às 13 horas, que horas que o pessoal do terceiro fuso vai ter que começar a prova, os portões vão fechar? Meio-dia. E o pessoal aqui do quarto fuso brasileiro? 11 horas da manhã. É o mesmo momento, todos vão estar entrando para fazer a prova no mesmo momento. O relógio que vai estar marcando horários diferentes. Por exemplo, as eleições. O fim das eleições é às 5 horas da tarde, horário de Brasília. Quem está nesse fuso aqui já sabe que 4 horas da tarde não dá mais para votar. E quem está nesse fuso aqui, às 3 horas da tarde, não dá mais para votar, porque a eleição tem que ser encerrada no mesmo horário para o Brasil inteiro. Deu para entender?